Também muito bom dia a todos. Muito obrigado por estarem aqui, prestigiando essa cerimônia organizada pela nossa Academia de História Militar Terrestre do Brasil. Para a realização dessa cerimônia, nós vamos constituir uma mesa diretora dos trabalhos. Eu convido, então, para presidir a essa cerimônia o nosso presidente emérito, Coronel Bento. Por favor, Coronel. Quero convidar também o Coronel Antônio Carlos Esteves, nosso secretário da nossa academia, para que participe também da mesa diretora. Por favor. Meus amigos, dito isso, vamos então dar início à nossa sessão solene. Eu gostaria de, inicialmente, dizer da finalidade dessa nossa reunião. Essa nossa reunião tem por finalidade dar posse ao senhor João Saboia, nosso amigo de muito tempo, colaborador da nossa Academia de História Militar Terrestre do Brasil, já há bastante tempo, e que há muito estava fazendo por merecer uma oportunidade de estar junto conosco, contribuindo para o desenvolvimento da história militar terrestre do Brasil, que é a finalidade principal da nossa academia. Ele vai tomar posse em uma cadeira que ficou vaga, é uma cadeira especial, ficou vaga em função do passamento de um grande companheiro nosso, também mato-grossense como o senhor, Coronel Correia Neto, que muita falta tem feito à nossa Academia de História. E essa cadeira leva o nome de um parente do seu João, que é o almirante Leverger, o barão de Melgaço. E é óbvio, então, que a ocupação dessa cadeira por um mato-grossense, parente do almirante Leverger, torna real a história desse insigne militar que participou da guerra da Tríplice Aliança, como vamos ter oportunidade certamente de ver nas narrativas do João, e foi o grande responsável também pela defesa de Cuiabá, com a construção de uma fortaleza, ou de várias fortalezas, que impediram que em Melgaço os paraguaios pudessem atingir a região de Cuiabá. Mas sobre a vida dele, certamente o João Saboia vai dizer muita coisa. Então, dito isso, eu queria convidar o nosso secretário, Coronel Antônio Carlos Esteves, para fazer a leitura da oração com a qual nós normalmente fazemos a abertura das nossas sessões solenes e reuniões. Oração de abertura e sessão. Pedimos a Deus que nos dê sabedoria para descobrirmos as melhores lições e a verdade histórica nas pesquisas e reflexões da Academia de História Militar Terrestre do Brasil. Coragem moral
vontade cultural, força, garra e determinação patriótica para fazer com que a verdade histórica e as melhores lições triunfem sobre as falsidades, deturpações, a indiferença e a ignorância. Tudo para a maior glória e o desenvolvimento das forças terrestres do Brasil, no exercício mais competente possível de suas missões constitucionais. Que assim seja. Amém. Dando prosseguimento, eu convido o nosso presidente emérito, Coronel Bento, para realizar a apresentação do nosso novo confrade, o senhor João Saboia. Senhor presidente da HIMTB, Carlos Roberto Pérez, acadêmico emérito Carlos Esteves, companheiros presentes nessa sessão, em especial meu grande amigo, doutor Flávio Arruda Alves, No contemporâneo na ESEM. contemporâneo dele na ICEF. Recepção na HIMTB Marechal Mário Travassos, do novo acadêmico João Saboia. João Saboia nasceu no Rio de Janeiro, capital, em 29 de janeiro de 1952, filho de Armando Aguiar de Saboia e Dona Naíra Arruda de Saboia. João Saboia descende do almirante Augusto Leverger, barão de Melgaço, cuja cadeira especial vaga da HIMTB Marechal Mário Travassos, hoje ele assume. Formado em Comunicação Social em 1980 pelo Centro Unificado Profissional do Rio de Janeiro, capital, na qual desenvolveu sua vocação de jornalista especializado na produção de fotografias e de vídeos de natureza histórica. É autor do relatório anual da empresa Vale do Rio Doce, a qual recebeu o prêmio na Espanha e destaque na Nasdaq, Bolsa de Valores de Nova York. Recebeu o título de amigo da Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, em razão da produção de vídeos e fotografias no ambiente da AMAN, com apoio do coronel Carlos Roberto Pérez, assessor cultural do comandante-general Novaes. E aqui eu publico a foto do coronel Pérez com ele e do general com ele. João Saboia produziu mais de 1000 vídeos, hoje disponíveis no Facebook e YouTube, entre os quais O Sentido de Dom Bosco, a AMAN Formatura Geral e os Cometas, treinamento da equipe campeão mundial de paraquedistas, formada por militares das Forças Armadas. Nos últimos 3 anos, tem se dedicado a trabalhos na casa de Cláudio Honor Rosa, grande historiador e comunicação social, que possuía programa na Rádio Resende de divulgação de canções e dobrados militares, tendo recebido, desde que vos fala, o álbum Memória da Canção Militar Brasileira, a qual divulgava em seu programa. Nos últimos anos, João Saboia tem participado de atividades no mundo das artes visuais que levam o nome de Resende, além de suas fronteiras, em São Paulo e Rio de Janeiro. João Saboia pertence ao clã onde se destaca o Visconde de Saboia, médico do imperador Dom Pedro II e cirurgião da corte, do qual ele também descende.
Foi titulado pela Câmara de Vereadores de Resende com o título de professor emérito. É cidadão resendense, por decisão de seu povo, através de seus representantes na Câmara, da qual recebeu a medalha do Mérito Cultural Claudionor Rose. Este é o perfil cultural do novo acadêmico, que tem realizado vários vídeos de história militar, inclusive uma entrevista sobre história de Resende na Rádio Real FM. Vídeo disponível em meu site, no Google e na minha visita à sede da HIMTB Marechal e ao Museu da Man. Este é o perfil cultural do Academia João Saboia, fiel ao lema de seu patrono, sempre pronto, eu de qual muito se orgulha e descende o almirante de Verger, o barão de Melgaço, herói defensor do Brasil contra a invasão de Mato Grosso, na posição defensiva que organizou no Melgaço, a qual comandou. Herói brasileiro, que tinha por lema sempre pronto, o que João Saboia honra e pratica, pois está sempre pronto a ajudar, sem remuneração, e por a mim a quem recorra à sua especialidade de jornalista fotógrafo. Lembro a importância do João Saboia como fotógrafo, ao recordar meu grande amigo e mestre, o geopolítico general Carlos de Meira Matos, ex-comandante da MAN, ao destacar a importância da fotografia, valor da mesma num texto e de ser capaz de substituir longos trechos descritivos. É o que João Saboia, creio que João Saboia ignora a relevância da fotografia como ilustração de textos históricos e vídeos, que é a sua especialidade. Acadêmico João Saboia nos fale um pouco do seu patrono e ancestral, o almirante Augusto Leverger e barão de Melgaço, de saudoso acadêmico professor Correia, que substituiu nessa cadeira especial. E depois tomai assento, pois a partir de hoje, essa casa, Academia Marechal Mário Travassi, também é sua. Seja bem-vindo. Queria citar os presentes: Coronel Flávio de Arruda, Carlos Roberto Pérez, Antônio Carlos Esteves, Júlio Rafael de Freitas Coutinho e Alexandre Neves Lemos Esteves. Bom, eu tô super feliz. É uma coisa assim maior do que eu imaginava que eu fosse alcançar aqui em Resende. Né? Isso é uma posição assim muito importante. E meu parente, não, o coronel, bom, o Leverger, meu tio, coronel Cesário Corrêa de Arruda. Por isso que eu digo que... Então nós temos muito, desde lá do Leverger, nós temos muitos militares. E ali separou. Nós temos, por exemplo, o Correia, ele é parente, é primo. Ele é primo. Não é da minha banda, assim, né? Mas ele é primo, parente do Leverger, né? E que, por estranho que pareça, na nossa família não dava muito valor ao Leverger.
devido ao machismo, uma coisa assim, dava valor ao Saboia. O Saboia é isso, o Saboia é aquilo. Meu pai era Saboia. Minha mãe, que era parente do Le Verger. Depois, mais tarde, que eu caí pro lado do Le Verger. E achei o Le Verger que era mais importante para mim do que o Saboias. Pesado, o Saboia ter sido médico do Dom Pedro. E o Le Verger era mais poderoso, né? Mas vamos lá. É com muita honra e prazer que assumo a cadeira almirante João Manuel Le Verger, da qual tenho a honra de descender. Almirante Augusto Le Verger e Barão de Melgaço, de 1802 a 1880. Augusto Le Verger nasceu em 30 de janeiro de 1802 em Saint-Malo, França, e faleceu em Cuiabá em 14 de janeiro de 1880, com cerca de 78 anos. Foi acolhido por nossa gloriosa Marinha de Guerra. Filho de Mathurin Michel Le Verger e Dona Regina Corbes Le Verger. Chegou a Cuiabá em 23 de novembro de 1830, com cerca de 28 anos. Por decreto do imperador Dom Pedro II, em 18 de junho de 1841, foi nomeado integrante da nossa Marinha Imperial. Foi escritor, historiador e geógrafo com interesse especial pela hidrografia. Como capitão-tenente da Armada Imperial, foi agraciado como hábito da Ordem da Rosa. Foi nomeado cônsul do Brasil em Mato Grosso para estabelecer boas relações com o Paraguai. Quando da Guerra do Paraguai, combateu no Forte de Coimbra e organizou e comandou a posição defensiva do Melgaço como proteção de Cuiabá contra o avanço de tropas paraguaias. Em decorrência de seu ato de proteção de Cuiabá, o imperador Dom Pedro II concedeu-lhe o título biliárquico de Barão de Melgaço. Foi nomeado pelo imperador Dom Pedro II diversas vezes vice-presidente e presidente da província de Mato Grosso. Em 9 de junho de 1857, foi nomeado pelo imperador Dom Pedro II grão-mestre da Ordem de São Bento de Avis. Quando Le Verger, como chefe de esquadra, foi reformado, o imperador Dom Pedro II concedeu-lhe permissão para permanecer na província de Mato Grosso. Depois de sua morte, foi erguido um monumento sobre seu túmulo no cemitério da Piedade, em Cuiabá. Um dos mais antigos relatos de OVNIs, objetos voadores não identificados, foi do almirante Le Verger. Ele não via isso como OVNI. Naquela época não tinha essa palavra e não se pensava em disco voador, né? Então, ele via isso como um fenômeno meteorológico. Uma coisa da natureza, assim. Ele não via como um bólido, ele inclusive usou essa palavra bólido e tal, mas não via como um disco voador. É bom que se diga que as pessoas riem. Fala assim, não, o Le Verger viu o disco voador. Então, fica uma coisa jocosa e que não precisava disso, né? Pois bem, ele era um desesperado, assim, ele gostava de fazer mapas, hidrografia, ele trabalhava muito, escrevia muito, tem uma relação imensa de trabalhos dele e que, infelizmente, a gente não tem obras completas dele. Lá em Mato Grosso tem o Instituto Geográfico, né? Tem muito material dele,
mas nunca fizeram um volume assim das obras completas dele. Eu acho que seria um bom objetivo para se pensar, porque tamanha a importância do trabalho dele, né? Então eu tenho aqui uma lista enorme de trabalhos dele e que eu não sei se eu vou ler, Entrega para nós que a gente depois não é? coloca lá. É, Não precisa ler. é muita coisa. Agora, o coronel professor Estevão Alves Correia Neto, ele conheci ele frequentava o estúdio da minha esposa, que ela pinta santos e essas coisas, e ele gostava. E ele era muito divertido, o Correia. Ele era muito divertido, eu conversava muito com ele, mas nunca pensei que a gente tivesse um parentesco. Nunca pensei. E nem pensava que esse Correia, porque assim, há 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos, nem pensava em academia de história, né? Não passava isso na minha cabeça. Mas o Coronel Pérez um dia chegou para mim e falou assim: olha, um dia vai ser o senhor. Eu ia nas sessões, fotografava, filmava, e falava assim: olha, um dia vai ser o senhor. E não dava muita importância, não, Coronel Pérez. Mas chegou o dia. Chegou o dia. É. Então, e o Correia, eu não sabia que o Correia era da cadeira do Leverger. E parente também, né? Então, eu queria lembrar Correia, Estevão Alves Correia Neto. Nasceu em 2 de março de 1941 em Aquidauana, onde seu pai serviu o 9º Batalhão de Engenharia de Combate, unidade esta que integraria a FEB. Nasceu no dia do aniversário de seu avô, Dr. Estevão Alves Correia Neto, ex-governador do Mato Grosso. Era filho do general Estevão Alves Correia Filho e da professora Dona Vitória Santos Costa Alves Correia. Fez seus estudos em Cuiabá e Corumbá, no ginásio em Campo Grande e o científico no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Aspirante oficial de infantaria da turma da AMAN do Sesc Centenário. Sua turma foi integrada por 2 grandes comandantes da AMAN, generais Cupertino e Curado, os quais muito apoiaram a HIMTB. Serviu como aspirante 1964. 64. Ele, como segundo tenente, integrou a Força Interamericana ao comando do coronel Carlos de Meira Matos, que seria depois comandante da AMAN. Chefe que foi o primeiro a tomar posse na HIMTB, na cadeira do Marechal João Batista Mascarenhas de Moraes. Serviu no 2º Batalhão Blindado. Capitão, serviu no 2º Batalhão de Fronteira, em Cáceres. Foi ajudante de ordens do herói da FEB, general Airosa, e cursou psicologia no CEP. Serviu no Comando Militar da Amazônia, no Comando Militar de Manaus, onde comandou a companhia de alunos internos da 5ª série. Foi paraninfo da turma de 2º grau, integrou o atual DCEX como ajudante de ordens de seu chefe, general de divisão Tássio Vilar de Aquino. Em Brasília, ministrou psicologia no CEUB. Prestou concurso para a cadeira de psicologia da AMAN e foi aprovado em 1º lugar. Cursou a ESAL e foi nomeado professor permanente em psicologia do Magistério Superior do Exército. Na AMAN foi promovido a major, tenente-coronel e coronel por merecimento. Pós-graduado
em Metodologia do Ensino Superior, Administração e Psicologia do Trabalho e mestrado em Educação na Unisalvo. Foi condecorado com a Medalha do Pacificador e a Ordem do Mérito Militar, ocasião em que o Coronel Bento foi condecorado como Comendador do Mérito Militar. Possui diversos trabalhos publicados, foi professor de Psicologia da EDB. Este é, pois, o perfil do acadêmico Coronel Professor de Psicologia Estevão Alves Corrêa Neto, que eu tenho a honra e o prazer de substituí-lo na cadeira Almirante Augusto João Manuel Leverger, o Barão de Melgaço, o Almirante Fluvial. É isso. Muito bem, seu João. Parabéns. Muito obrigado, seu João. Então, Eu aproveito que o senhor está aqui, eu vou convidar o Coronel Bento, nosso presidente emérito, para fazer a entrega ao senhor da insígnia e do diploma da nossa Academia de História. Vamos descer aí. Isso ali, João. Coronel. O diploma. Aqui está o seu diploma. Está diplomado. Diplomado Trabalho do nosso acadêmico. Coronel Neves, hein? Trabalho do nosso Coronel Neves. É. Temos aqui da esquerda para a direita o presidente da HIMTB, Marechal Magno Rossos, Coronel Carlos Roberto Pérez, cadeira General Humberto Peregrino. Depois o acadêmico Dr. Flávio Arruda Alves, cadeira Dr. João Severiano da Fonseca, o patrono de saúde do Exército. E o acadêmico João Saboia, cadeira Almirante Augusto Leverger, acadêmico emérito Cláudio Moreira Bento, cadeira Marechal José Pessoa, acadêmico emérito Coronel Antônio Carlos Esteves, cadeira General Severino Sombra, e acadêmico Coronel Alexandre Neves Lemes, cadeira Coronel Francisco Rua Santos. Nessa foto a seguir, a mesma, menos o acadêmico emérito Antônio Carlos Esteves, e mais a Camila, universitária de Direito da ADB, que me ajuda na produção de livros digitais, minha parceira.